A economia brasileira foi uma surpresa em 2009, uma surpresa positiva. O país está passando pela crise melhor do que praticamente todos os outros. Se não foi a marolinha do presidente Lula, também não foi o furacão que era legítimo imaginar no começo do ano, quando a crise bateu pesado. No fim das contas, a economia termina o ano empatada com 2008, mas com a produção e o emprego em recuperação e projeções de crescimento forte, acima de 5% em 2010. Impulsionado pelos aumentos no salário mínimo, os programas de transferência de renda do tipo Bolsa Família, por desonerações de impostos e estímulos ao crédito, o mercado interno mostrou o seu valor e garantiu a recuperação mais rápida e mais forte registrada em 2009. As incertezas para a economia brasileira em 2010 vêm de fora. Se a saída nas economias ricas for suave, a saída da crise for suave, o que não é impossível, mas não tão provável, aqui dentro poderemos esperar um 2010 mais tranquilo, positivo e ainda mais forte do que as previsões atuais, com um robusto crescimento e pressões inflacionárias perfeitamente administráveis. Se voltarem a ocorrer turbulências no cenário externo, hipótese que infelizmente não pode sair do radar, a recuperação aqui no país corre o risco de ser mais lenta e menos consistente. Mas no Brasil, 2010 pinta bem no horizonte e a nossa torcida é para que essas previsões mais otimistas se confirmem. Há espaço para isso. Um ex-bispo que vira presidente e se descobre pai de 4 filhos. Um ex-presidente preso por violação dos direitos humanos. E um presidente que dá mais um passo no sonho de se perpetuar no poder. Tudo isso na América do Sul. Acompanhe estes e outros fatos que foram destaque no mundo em 2009. A guerra sem fim. Israel e o grupo Hamas suspendem um mês de combates. 1.300 palestinos e 13 israelenses morreram no conflito. Hugo Chávez conquista a vitória com que sonhava. Emenda constitucional que lhe permite mais 2 mandatos é aprovada com 54% dos votos. A Áustria condena à prisão perpétua homem que prendeu e violentou a filha durante 24 anos no porão de casa. O engenheiro teve 7 filhos com a própria filha. A nova gripe surge no México e se espalha rapidamente pelo mundo. A pandemia matou quase 8.000 pessoas ao redor do planeta. No Peru, ex-presidente Alberto Fujimori é condenado a 25 anos por ter permitido a ação de grupos de extermínio na luta contra o grupo comunista Sendero Luminoso. No Paraguai, o presidente Fernando Lugo admitiu ter tido um filho quando ainda era bispo. De lá para cá, o número de supostos filhos subiu para 5, incluindo uma moça de 22 anos. Desafio. Coreia do Norte cumpre ameaças e realiza primeiro teste nuclear. Pela democracia. Milhares de iranianos tomam as ruas da capital denunciando fraude na reeleição do radical Mahmoud Ahmadinejad. O passado golpista da América Latina ressurge. Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, é derrubado numa ação conjunta de políticos, militares e da Suprema Corte. Asilado na Embaixada Brasileira, Zelaya fracassou em impedir a realização de eleições diretas para escolher o novo presidente do país. Tragédia nos Estados Unidos. 12 pessoas morrem e 30 ficam feridas no ataque à base militar de Fort Hood, no Texas. O autor dos disparos está hospitalizado. É um militar muçulmano de origem palestina. A morte do astro do pop Michael Jackson surpreendeu o mundo. Ela aconteceu justamente no momento em que ele se preparava para relançar a carreira com mega espetáculos na Inglaterra. Em 2009, o mundo lamentou outras perdas, principalmente nas artes e na política. Raul Alfonsín, político argentino. Primeiro presidente pós-ditadura, Alfonsín levou comandantes militares a julgamento, mas deixou o poder antes da hora, pressionado pela crise econômica. David Carradine, ator. Farrah Fawcett, atriz. Michael Jackson, cantor.
Pina Bausch, coreógrafa alemã. Robert McNamara, político americano. Ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, McNamara foi o arquiteto da maior derrota militar do país, a Guerra do Vietnã. Ted Kennedy, político americano. Patrick Swayze, ator. Claude Lévi-Strauss, antropólogo. O intelectual francês foi professor de Sociologia da Universidade de São Paulo. No ano em que conquista importantes vitórias contra a recessão mundial, o Brasil festeja também uma conquista inédita. O Rio vence a disputa contra Chicago de Barack Obama, contra Madrid e contra Tóquio e recebe o direito de sediar a primeira Olimpíada na América do Sul. Rio de Janeiro. O anúncio que entrou para a história ainda soa como música. Foi nesse embalo que o ano de 2016 começou para 190 milhões de brasileiros. Ser coroado sede do maior evento esportivo do planeta devolveu ao Rio a esperança. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Candidatura de alto nível com instalações herdadas do PAN 2007 e um argumento geográfico incontestável. A América do Sul nunca sediou os Jogos. Então, mãos à obra. Como em uma grande festa que começa daqui 7 anos, o Rio vai ter que arrumar a casa para receber 12 mil atletas de 205 países. 32 modalidades olímpicas espalhadas pelos 4 cantos da cidade. Rio 2016. Que o Rio de Janeiro vai entrar para o mapa do esporte, ninguém tem dúvidas. E para a alegria dos brasileiros, 2 anos antes, esta energia já vai tomar conta do país com a realização da Copa do Mundo. 2009 foi o ano de conhecer um pouco mais sobre as cidades e arenas da Copa do Brasil. Serão 12 cidades sedes. O Maracanã, no Rio, vai ficar assim, totalmente remodelado e coberto. O Estádio Olímpico em Porto Alegre vai ganhar esse desenho moderno. Em Manaus, outra joia. O Vivaldão tem um dos projetos mais bonitos da Copa. E em São Paulo, já tem até maquete de como vai ficar o Morumbi depois da reforma. Em 2014, seremos o país da Copa. Em 2016, o país das Olimpíadas. Se o importante é competir, o Brasil país quer vencer. Um futuro de ouro pode estar apenas começando. Tudo muito bonito. Não há como negar que a escolha do país para sediar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos fez um bem danado para a autoestima do brasileiro. Não há como negar o orgulho e sensação de reconhecimento. Parafraseando Barack Obama, sim, nós podemos. Só que, por enquanto, nós apenas ganhamos o direito de sediar. Muita coisa ainda há para fazer. Em relação à Copa do Mundo, faltam apenas 5 anos e os estádios ainda não saíram da maquete. O país também não dá sinais de melhora significativa no que tange à infraestrutura, transporte, segurança, há de se correr contra o tempo. No caso do Rio de Janeiro, em relação aos Jogos Olímpicos, também. O trabalho promete ser árduo e não podemos nos esquecer da importância de se investir também na base, na formação de novos atletas campeões. E falando em investimento, mais uma questão que suscita atenção. Nos Jogos Pan-Americanos, houve uma gastança extraordinária e muitos dos gastos não foram justificados ao Tribunal de Contas da União. E o erro não pode ser repetido. Que os órgãos fiscalizadores, o TCU, o Ministério Público, inclusive nós da imprensa, estejamos atentos para que a transparência e a honestidade prevaleçam na realização dos mais importantes eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.